Olá, bom dia, sejam bem-vindos à nossa reunião de adoração. Meu nome é Thaís e eu sou esposa do pastor Lucas Bonates, da PMB, Primeira Metodista Brasileira em Downtown, Miami. Eu quero dizer que nós estamos muito felizes de ter você aqui com a gente nessa manhã e que Deus quer falar com você através dessa reunião. Então fica com a gente até o final, tá bom? E você que tem um pedido de oração, eu quero te pedir para você escrever aqui embaixo nos comentários que a gente vai orar por esses pedidos no decorrer dessa semana, ok? Clique em curtir, compartilhe o link com seus amigos e familiares, ok? Bem, a palavra de Deus diz lá em Salmos 118, 24, assim: Esse é o dia que o Senhor fez. Nele nos alegraremos e exultaremos. Amém? Vamos orar comigo? Pai, muito obrigada pela oportunidade que nós temos nesse dia de nos reunir como igreja para te louvar, para te adorar e refletir sobre a mensagem de vida que a gente encontra na tua palavra. Te peço em especial nessa manhã, meu Deus, pelas famílias que estão enlutadas pela perda dos seus entes queridos. Pedimos que o teu Espírito Santo Consolador venha sobre essas famílias, trazendo paz, alento e que eles possam sentir a tua presença, ó Deus, nesses momentos difíceis. Fica conosco e fala conosco, Senhor, durante essa reunião. Nós queremos te ouvir. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém e amém. Senhor, pra dentro de mim,
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, hoje nós vamos ouvir a história de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um homem muito rico. Ele era o chefe dos cobradores de impostos. Um dia Jesus estava passando por Jericó e uma multidão se formou em volta dele. Como Zaqueu era baixinho, ele não conseguiu ver o que estava acontecendo ali por causa da multidão. Então ele subiu numa árvore para olhar. Jesus chegou perto da árvore e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus em sua casa com muita alegria. Mas algumas pessoas ficaram muito bravas. Como pode Jesus se hospedar na casa de um pecador? Eles diziam. Porém, Zaqueu disse a Jesus: Escute, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus disse para ele: Hoje a salvação entrou nesta casa, pois esse homem também é filho de Abraão. O Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Jesus quis dizer para Zaqueu e para todas as pessoas que estavam ali que, apesar dele ser um homem corrupto e pecador, ele também era filho de Deus e digno de ser perdoado, porque o próprio Jesus havia vindo a este mundo para perdoar os pecados daqueles que se arrependeram dos seus erros. Vamos orar comigo? Feche seus olhos. Querido Deus, obrigado por ter enviado o seu amado Filho Jesus para nos resgatar e perdoar os nossos pecados. Nos ajude a sempre praticar a bondade e a justiça e a fazer a diferença nesse mundo. Em nome de Jesus, amém. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Palavra do Senhor. Em tempos de instabilidade e divisões político-ideológicas, é muito difícil encontrar um plano comum, um lugar comum para a gente conversar por aí. Mas eu acho que há 2 áreas que é relativamente fácil a gente encontrar alguma concordância. É que para as pessoas religiosas, e nos incluímos aqui no sentido sociológico da palavra, né? As pessoas religiosas, todos nós, concordaremos que em momento de crise, a busca pela ajuda divina é essencial para a gente manter a confiança num mundo melhor, para superar a crise e a dor. Outro ponto que nós concordamos é que uma das coisas mais irritantes do mundo, mais do mundo, é aquela placa que diz assim, quando você está chegando em casa: os moradores da rua ou do bairro tal e tal agradecem o político fulano pela reforma da pracinha ou pela pavimentação da rua, seja lá o que for. Primeiro, que eu apostaria aqui um dinheiro. Não pode apostar não, mas eu apostaria que quem manda fazer essas placas é o próprio político. Segundo que um político é eleito para fazer melhorias para a sua comunidade. Um vereador, ele tem que melhorar a sua cidade. Um deputado, o seu estado. E o presidente, o seu país. E ponto. Não é favor, não. É o trabalho deles.
E eles são muito bem pagos, mas muito bem pagos para fazer esse trabalho deles. Eu lembro de quando eu ainda estava estudando na universidade, quando eu fui ao Prêmio ESSO de jornalismo. Eu acho que foi o ano de 2003, talvez 2004, não lembro bem. Mas foi uma experiência muito legal, isso que importa. Escutar os bastidores de reportagens premiadas, sabe, as dificuldades que os jornalistas enfrentaram, as jornalistas enfrentaram, né, a plateia podendo fazer pergunta, interagir com essas pessoas tão ilustres, foi muito legal. Eu lembro muito bem a fala do diretor de jornalismo da Band, o Fernando Mitre, que é um cara que eu admiro consideravelmente, apesar de discordar muito dele sobre vários temas, principalmente no tema de economia. Mas isso aqui não importa. O Mitre é um jornalista de calibre, de alto calibre. Ele disse uma coisa muito importante que me marcou. Ele disse assim, alguém perguntou, acho que foi um estudante, qual é a maior dificuldade para um estagiário ou recém-contratado numa redação profissional de jornalismo? Vou repetir. Qual é a maior dificuldade para um estagiário ou recém-contratado numa redação profissional de jornalismo? O Mitre respondeu, uma coisa que me incomoda é que o jovem, talvez pela falta de maturidade ou pelo excesso de paparico que recebe da família, o jovem jornalista tem a expectativa de ser elogiado pelo trabalho dele o tempo todo. Olha só, apurar uma matéria, bem, escrever de maneira clara e eloquente e escrever sem erro de português é o mínimo que se espera de um jornalista. Um jornalista que não apura a veracidade da informação e que escreve mal, ele não deve ser jornalista, ela não deve ser jornalista, e ponto. Ou seja, o jornalista que não erra, ele não faz mais do que a sua obrigação. De lá para cá, eu acho que tudo piorou muito, se você me perguntar. As pessoas estão com uma dificuldade enorme de aceitar dados concretos da realidade, fatos, que é o fato jornalístico. Políticos e partidos, eles não são time de futebol, a gente não deve fidelidade incondicional a essas pessoas. Sabe? Quando eles não fazem o trabalho deles como eles deveriam, é o nosso direito cobrar que eles corrijam seus rumos. E quando eles fazem bem feito, eles não fazem mais do que a sua obrigação. Não merece aplauso, não. Bem, essa semana eu participei, no mesmo dia, de um treinamento sobre a Covid-19 e de uma live com um pastor argentino muito querido por mim e por minha família, Roel Quevedo. Na verdade, todos os pastores e pastoras da Metodista aqui na Flórida foram convocados a participar desse treinamento. Muito interessante. Nós aprendemos que o cântico, por exemplo, será suspenso das igrejas, porque já está comprovado que ele potencializa muitíssimo a transmissão da Covid. Descobrimos também que lá em fevereiro e março, os cientistas sugeriram uma quarentena radical para os países de 90 dias para controlar a doença e evitar mortes e a doença, a transmissão em grande escala. 90 dias. Né? Só profissionais essenciais mesmo indo para a rua. Nada de caminhada recreativa, nadinha. Ele discorreu sobre o assunto, mostrou gráficos e aquelas explicações difíceis, mas deixa pra lá. Aqui nos Estados Unidos, nós não fizemos mais do que um mês. Fizemos um mês e olhe lá. E a quarentena não foi radical. Foi o que eu chamo de distanciamento social. Que é você evitar sair de casa o tanto quanto possível, mas sair para caminhar com a família, ir ao mercado, ir na farmácia, enfim. Circular menos, mas sem a proibição de circular. Bem, no Brasil eu me recuso a comentar. Tem sido ridículo, né? Politizar uma pandemia. Eu acho isso ridículo, mas deixa pra lá. Olha que interessante. Conforme eu conversava com esse pastor argentino, a conversa era sobre liderança, né, em tempos de crise. E aí ele foi me informando que o governo argentino instituiu uma quarentena radical que chegou a mais de 90 dias. Acho que chegou a 100. Obviamente eles estão reclamando, acharam exagerado. Disse que o governo tentou aproveitar esse momento para passar pautas de aprovar leis que a população não está a favor, pelo menos a igreja não estaria, como a legalização do aborto. Enfim, vários problemas. Mas 3 coisas me chamaram muita atenção. Primeiro, obviamente, é o baixíssimo número de casos e de mortos na Argentina. A grande concentração de casos é em Buenos Aires, parece que tem 22 milhões de pessoas na província, é a região mais populosa da Argentina. Mas ele mora na cidade de Carlos Paz, em Córdoba. É tipo morar em Búzios.
e lá só foram 9 casos em Carlopaz, sendo uma pessoa só que morreu. E há mais de um mês não tem nenhum caso novo da doença. Então eles estão reabrindo agora, mas sem dúvida, eu acho que o pulso firme do governo preservou muitas vidas na Argentina, e isso é fato. E na minha opinião, o governo não fez mais do que a sua obrigação. Segundo ponto, é que o governo utilizou as igrejas como os centros de distribuição de recursos, de comida, de ajuda. Toda a ajuda social foi feita sem a interferência desses políticos locais que tradicionalmente colocam essas faixas horrorosas de autoagradecimento. E o terceiro ponto, me disse ele, que é justamente o fato de as igrejas terem cumprido esse papel, que o Estado deu esse papel às igrejas. Querido, se eu estou no Rio de Janeiro e falam que Silas Malafaia, Bispo Macedo e Valdomiro vão receber recursos para destruir as pessoas, ô varão, vigia, mano. Não é destruir as pessoas, não. É receber recursos para distribuir para as pessoas. Pô, vigia aí, varão. Aí, deu mole, hein? Eu ia ser um dos primeiros a reclamar, com plaquinha e tudo. Porque eu não acredito em pastor que pede aluguel como oferta ou como desafio de fé. Eu não confio em pastores, bispos ou apóstolos que cobram por campanhas de oração. Então, ver um governo que não é cristão, pelo menos é a fama, né? Dizem que é o caso do governo argentino, de não ser um governo cristão, confiar às igrejas tal tarefa de distribuição de recursos sem interferência de políticos ou sem mistura com políticos, para mim isso é um baita testemunho do que significa ser a Igreja de Cristo. Ainda que essas pessoas que essas igrejas também não tenham feito mais do que a sua obrigação. Mas a credibilidade é um testemunho. Então é curioso para mim que nós vivamos esse tempo em que o óbvio, o feito ou uma atitude que não passa de obrigação, seja moral, espiritual ou social, deva ser ressaltado como um grande feito. Sabe, políticos cuidando da sua população, igrejas servindo as suas comunidades, igrejas com credibilidade, sendo respeitadas, mesmo por aqueles que não são seguidores dessas igrejas, coisas que deveriam ser óbvias, obviedades. Hoje, no nosso contexto, elas são exceções. E aqui, por anos, eu ouvi pregações sobre Zaqueu e as pessoas valorizando o fato de que ele se compromete a devolver parte de sua riqueza. Aquela fruto de extorsão, ele vai devolver multiplicado por 4. Queridos, Zaqueu não fazia mais do que a sua obrigação. Em Êxodo 22, de 1 a 4, você vai ver algumas leis e punições relacionadas a roubo. Roubo simples, cuja pena era uma restituição total. Mas se alguém roubasse bois e ovelhas e os matassem para vender, como diz o versículo 1, a pena era multiplicada por 4 ou 5, a restituição. Então vale lembrar aqui, obviamente, que na época de Moisés, a riqueza era medida pela quantidade de animais, bois, ovelhas, jumentos. Não era dinheiro igual a gente. Ou seja, a restituição de Zaqueu, ela tinha 3 significados aqui. Uma confissão, porque ele estava confessando que os seus crimes de colarinho branco se equivaliam a roubos e a furtos de animais. Era também um pedido de perdão. Né? No judaísmo antigo, a restituição significava um meio para receber perdão. E por fim, significava a rendição completa ao seu novo mestre, a Jesus Cristo. Você conhece a história de Zaqueu, né? Zaqueu. Ele era um político, um publicano de Jericó, chefe de todos os cobradores de impostos daquela região rica da Palestina. Né? Você lembra quando a gente pregou sobre Mateus, um cobrador de impostos? Mateus e Zaqueu eram a Receita Federal da época, que trabalhavam coletando os impostos para o Império Romano. E eles tinham os guardas romanos ao seu dispor para tratar os seus compatriotas judeus com violência, inclusive. E eles faziam tudo isso para beneficiar um governo estrangeiro que os dominava, que os controlava. Eles eram traidores do seu povo. Eles eram desprezados pelos judeus religiosos. Ou seja, Zaqueu era um funcionário público que abusava do poder e da violência do Estado para oprimir a sua cidade, a sua comunidade.
Se você é do Rio de Janeiro, é só você pensar assim. Zaqueu era o chefe da milícia de Jericó. Rico, poderoso e influente. E é para esse cara que Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, eu quero ficar hoje em sua casa. O fato de chamar Zaqueu pelo nome, sem que eles se conhecessem antes disso, já demonstrava naquele contexto a autoridade espiritual, a autoridade de profeta que Jesus tinha. Um profeta, um enviado de Deus, jantar com o chefe da milícia era um escândalo, e é um escândalo ainda hoje. Seria um escândalo ainda maior se aquele encontro não tivesse gerado confissão, arrependimento e restituição. Nós nos acostumamos com o cristianismo de confissão e arrependimento, mas sem restituição. Confesso que eu sou vacilão, que eu erro, que eu peco, mas eu não faço nada para mudar. Confessar o erro e pedir perdão, se arrepender, não é mais do que a nossa obrigação como cristãos. Difícil mesmo é restituir, é reconstruir, é reformar, é se render completamente a Jesus. E Deus está procurando pessoas e líderes que estejam dispostos a encararem o mundo como ele é, sem criarem desculpas, sem se limitarem a fazer só o que é obrigação. Nossa fidelidade é direcionada para Deus, ela é submissa a Ele. E essa submissão que deve nos guiar. Sabe, uma pessoa como Zaqueu sendo transformado pela graça e pelo amor de Jesus, me dá esperança, essa história me dá esperança. Esperança de que pessoas como eu e você sejamos agentes de mudança. Ainda que façamos só o nosso trabalho, a nossa obrigação. Como jornalista que apura e escreve sem erros. Quando submetidos a Deus, a nossa obrigação tem impactos poderosos, impactos que restituem a fé das pessoas, a confiança das pessoas no corpo de Cristo. Restituem a esperança de que Deus quer nos usar na construção de um futuro melhor. E a minha oração é que você, como Zaqueu, se renda a Jesus completamente, que eu me renda a Jesus completamente. Você não precisa subir em árvore para ver Jesus, Ele está aí, contigo, através do Espírito Santo. Mais importante do que subir o mais alto que você puder, como diz a música, para ver Jesus, é você se prostrar diante dele, em rendição completa e irrestrita. Então deixa Deus mudar a sua vida. Que Deus te abençoe nesse dia, nessa semana. Que a graça, a paz e a submissão a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, te guiem hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Obrigada por ter participado da nossa reunião hoje junto com a gente, por ter assistido até aqui. Tá bom? Você pode acompanhar a gente pelas redes sociais também, no Instagram e no Facebook. E é isso. Uma boa semana para você. Fica com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.